Aquele em quem me apoio é aquele que criou todas as coisas, aquele que criou a terra, o céu, tudo que neles há. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 31. Gênesis, capítulo 1, versos de 26 a 31. E assim nós lemos nesse texto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Vamos para capítulo 2, lendo o versículo 8 apenas. Capítulo 2, versículo 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pelo Teu cuidado para conosco, agradecemos por este início de ano, suplicamos, Pai, por tudo aquilo que Tens como propósito para cada um de nós nesse ano que se inicia. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra que nos traz ensino, e suplicamos, Pai, que o Teu Espírito esteja guiando mente e coração de cada um de nós, naquilo que Tens reservado para nós nesta manhã. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos dando início a uma série de mensagens nos domingos pela manhã, nesse mês. Esta série estará mesmo tendo continuidade durante o mês de fevereiro, mas neste mês de janeiro com uma característica especial. É que essas mensagens estarão sendo apresentadas no formato de estudo bíblico e estaremos tendo a classe única da EBD ao mesmo tempo que o culto. E então no próprio culto estaremos trabalhando em classe única de escola bíblica. E o tema que temos estabelecido é de integralmente submissos a Cristo. Integralmente submissos a Cristo. Este é o tema da Convenção Batista Brasileira para este ano. Integralmente submissos a Cristo. Eu gostaria de colocar aqui um segundo
tema que está associado a esse primeiro, que é administração da vida. Submissos a Cristo porque somos administradores daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Tudo que temos e somos foi nos dado por Deus e temos a responsabilidade de administrar. Hoje, especificamente, estaremos trabalhando sobre o propósito de Deus nessa administração da vida. Por que é que, então, deveríamos pensar em sermos integralmente submissos a Cristo? A princípio, parece que esse tema tem uma conotação de que, poxa, eu não tenho a minha liberdade, eu vou fazer agora não mais aquilo que é do meu interesse, mas apenas aquilo que é do interesse de Deus. E é isso que a gente vai estar estudando hoje, o porquê disso. Qual é o propósito de Deus nisso tudo? E então, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus entregou ao homem a tarefa de administrar o mundo. Deus entregou ao homem a tarefa de administrar o mundo. O texto que lemos fala do sexto dia, quando depois de criar todas as coisas, Deus cria o homem e a mulher. E os coloca como administradores da criação. O texto que nós lemos aponta para o fato de que Deus deu a Adão a orientação de tudo aquilo que ele deveria fazer. Claro que aqui está numa forma bastante resumida de quais os propósitos de Deus para o homem. Gostaria de destacar que quando falamos no sexto dia, nosso entendimento é de que cada dia desses que é apresentado aqui nesta narrativa da criação, corresponde a um período de tempo nas mãos de Deus. Um período de tempo definido por Deus. Não necessariamente até o dia, até porque o sol só vai ser criado lá no quarto dia. E, no entanto, o texto já se refere a primeiro, segundo, terceiro dia. Tempos definidos por Deus, nos quais a mão de Deus esteve trabalhando no que era o seu propósito criador. Neste momento, então, Deus cria o homem e o coloca como administrador da sua criação. Nessa orientação que ele deu para o homem, do que o homem deveria fazer, ele diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, o homem deveria procriar, deveria formar toda a humanidade. A partir do primeiro homem, toda a humanidade seria formada. E alguém tem dito já hoje assim que a gente não precisa tanto se multiplicar, porque a ordem dizia: enchei a terra, e a terra está cheia, né? E então a multiplicação talvez não precise ser tão grande quanto era no começo, mas a ordem foi para essa multiplicação, e isso permanece para nós naquilo em que formamos família, estabelecemos então um novo lar e a multiplicação se dá. Mas também o homem tinha a ordem de dominar sobre a criação, dominar sobre os animais. Eles estariam sujeitos ao homem. Não que os animais estariam obedecendo a tudo aquilo que o homem quisesse fazer, mas que o homem teria, com a sua inteligência, a capacidade de fazer com que toda a criação pudesse estar em desenvolvimento. Infelizmente, ao longo dos anos e dos séculos, e a gente vai ver que o homem não cumpriu
exatamente com a responsabilidade dada por Deus, e muitas espécies têm desaparecido e outras correm risco disso, e a responsabilidade é do administrador que Deus colocou sobre a criação. Temos a responsabilidade sobre a criação. Hoje, no Brasil, está se vivenciando algo que diz respeito a essa falta de responsabilidade para com a criação. A seca que está acometendo a região sudeste do país tem origem, os estudiosos dizem que no desmatamento da Amazônia. O desmatamento da Amazônia fazendo com que a região do sudeste do país, uma região produtiva, uma região que historicamente tem sido assim bem cultivada, e agora a gente atravessando uma situação delicada, exatamente porque essa responsabilidade que Deus deu ao homem não tem sido cumprida. Mas a ordem foi: domine sobre os animais. E nesse primeiro momento a ordem de Deus foi alimentar-se de toda árvore que dê sementes. Nesse momento a ordem de Deus para o homem é que o alimento do homem seria toda árvore, toda erva que dê semente. Mas também Deus deu ao homem a orientação do que ele não deveria fazer. Recentemente estivemos meditando nesse aspecto e de como havia tanta coisa que o homem podia fazer, e era tão pouca a quantidade de coisa que o homem não deveria fazer. E no capítulo 2, versículos 16 e 17, nós lemos: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Pode colocar o texto, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Parece que o contraste ali ficou um pouco claro, mas espero que os irmãos estejam conseguindo ler. A ordem de Deus foi que apenas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não comesse. Deus colocou o homem como administrador, e desta forma o homem tinha que prestar contas diante de Deus. Ele haveria de prestar contas daquilo que ele havia feito em obediência ou não. E o homem fez pouco caso da orientação de Deus. Aquilo que Deus mandou que o homem não fizesse, o homem não levou tanto em consideração. A gente conhece a história, a narrativa de que a serpente vem para Eva e diz: olha, não é bem assim, o que Deus disse é diferente da realidade. Você vai se tornar como Deus, conhecedora do bem e do mal, e você não vai morrer. E de repente alguém pode até dizer: pastor, mas de fato depois que Adão e Eva pecaram, eles não morreram. Então será que quem estava com a razão não era a serpente? É que Deus é a fonte de vida. E no momento que o homem pecou, ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi afastado da presença de Deus. A gente pode ter uma amostra disso com a nossa própria vida. Cristo vem e promete: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o que é que aconteceu com a nossa vida? E
creio que podemos dizer que a nossa vida ganhou vida. A vida distante de Deus, ela não tem razão de ser, ela não tem sentido, mas isso foi o que o homem experimentou após o pecado, foi expulso da presença de Deus e recebeu também uma condenação. A gente vai ver uma parte dela logo mais adiante. O homem não levou em conta ser o administrador do mundo de Deus. E aí a gente olha para a gente hoje, e a gente vê como é que está a humanidade hoje. Quando a gente vê essas... pode voltar um pouco, pode voltar. Volta, aí. Quando a gente olha para isso aí, o homem fez pouco caso da orientação de Deus. Como é que está a humanidade hoje? A humanidade continua fazendo pouco caso da orientação de Deus. Quando se fala na Bíblia, as pessoas dizem, a Bíblia é um livro arcaico, um livro antigo. Quem dá atenção à Bíblia são somente pessoas que são bitoladas, né? Que têm a mente fechada, sem lembrar que a Bíblia é o manual da vida. A Bíblia é o manual para que possamos usufruir ao máximo da nossa experiência de vida. A gente compra um equipamento, a gente compra um automóvel e vem ali o manual do fabricante. E se você não faz aquilo que está no manual, e aí a gente pensando num automóvel, ali estão as previsões de revisão, e o fabricante dá uma garantia por aquele bem que você adquire. Ele diz então que a garantia, e graças a Deus hoje as garantias estão aumentando de prazo, né? Antigamente era 1 ano, qualquer que fosse o automóvel, hoje você tem já com 3 anos, 5 anos, né? Mas o fabricante diz que ao longo daquele tempo, aquele veículo vai funcionar bem, ao ponto dele dizer, se não funcionar, se alguma parte quebrar, eu me responsabilizo por trocar, eu garanto que o usufruto desse bem terá o máximo proveito. Só que há algumas condições. Você tem que colocar o carro para fazer as revisões no tempo próprio, e você tem um pequeno intervalo ali de tolerância, se é para fazer com 10.000 quilômetros, então você tem 1.000 quilômetros a menos ou a mais, que você pode então trazer o carro para a concessionária e fazer a revisão. Você precisa trocar o óleo do motor no período certo. Se você não faz isso, o que é que o fabricante diz? Eu não assumo responsabilidade sobre o usufruto deste bem. Se você não fizer da maneira como o manual diz, você é responsável, você assumirá as consequências. Se alguma coisa quebrar, é por sua conta, porque você perde a garantia. A Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida. E então, a humanidade continua dizendo isso, fazendo pouco caso da orientação de Deus. E aí a gente se pergunta, de que forma nós temos dado atenção a essa orientação de Deus? Temos valorizado esta orientação de Deus? Até que ponto temos reservado um tempo para estar lendo a palavra, conhecendo mais aquilo que Deus tem trazido como orientação para nós? Até que ponto temos empenhado esforço para a realização daquilo que Deus orienta, para que na nossa vida estejamos praticando, as nossas atitudes serem de acordo com o que Deus orienta na sua palavra.
O homem não deu a devida atenção à orientação dada por Deus. E o homem então desobedeceu a Deus. O homem foi e fez aquela única coisa que Deus tinha dito para que o homem não fizesse. E comeu daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E já tenho compartilhado com a igreja aquilo que era o meu pensamento de infância, da raiva que eu tinha de Adão e Eva, porque eles haviam desobedecido a Deus. Se eles não tivessem desobedecido a Deus, a gente estaria ainda no paraíso. A culpa é de Adão e de Eva de que a gente não está mais no paraíso. Eles foram expulsos do paraíso e a gente não chegou nem a conhecer esse paraíso. Mas aí quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê que a gente é igualzinho a Adão e a Eva. O que a gente precisa é da graça de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida. Ele que se dispõe a continuar guiando os nossos passos, apesar da nossa desobediência. Mas a desobediência traz também consigo consequências. E Deus faz então uma avaliação da ação do homem. No capítulo 3, verso 17, nós lemos: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Agora vem o peso de uma consequência dessa desobediência. Agora o homem é expulso do paraíso. E aqui, ao redor desta condenação dada para o homem, a condenação dada para a mulher, a condenação dada à própria terra. A terra há de produzir espinhos e abrolhos, e o homem tem agora uma condenação. Mas graças a Deus que nesse momento dessa condenação para o homem, Deus já promete uma solução. E no momento que Deus fala à serpente, Ele diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí nós temos já desde o momento da queda do homem a promessa de restauração. A promessa de que Ele haveria de enviar um que seria semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que faria com que esse trabalho realizado pela serpente para levar o homem ao pecado, e esse trabalho que a serpente continua fazendo até hoje, e o trabalho continua sendo de forma semelhante a esta que aqui se apresenta, porque Satanás continua apresentando algo mentiroso, algo que ele não pode cumprir, algo que ele sequer deseja cumprir. Aquilo que Satanás apresenta diante de nós como tentação é sempre um engano. Ele apresenta como sendo algo bom. Eva olhou para aquele fruto e viu que era agradável à vista e parecia saboroso ao paladar. E ela então vai e come daquele fruto. Mas o resultado disso é de que quando Deus começa a pedir contas ao homem, e chama o homem e diz: O que é que aconteceu, Adão? Quem é que mostrou que você estava nu? E Adão vem e diz: A mulher que tu me deste, me deu do fruto, e eu comi. Então ele já joga a culpa para a mulher. Deus vai e pergunta à mulher, e a mulher diz então: A serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou.
Aquilo que Satanás apresenta é um engano. Aquilo que ele coloca como sendo algo de bom, mas que é contrário ao que Deus apresenta na sua palavra, é algo para nos fazer desviar do que realmente é bom e que Deus tem para nós. O propósito de Deus na nossa vida é o nosso bem. Isso está apresentado desde essa narrativa da criação. Deus criou o homem e colocou o homem num jardim onde ele tinha todas as espécies de frutas, de alimento de que ele poderia usufruir. E o propósito dele continua sendo do nosso bem. Agora, quando o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu aquilo que já era seu de fato. Deus já o tinha colocado naquela posição. Não era nenhuma promessa de que Deus haveria de colocá-lo em uma determinada posição. Ele já tinha e foi expulso então daquele jardim. Deus tem colocado bênçãos nas nossas vidas, à nossa disposição. Agora, muitas vezes, nós abrimos mão da bênção para dar atenção àquilo que Satanás coloca diante de nós. E aquilo que Satanás coloca diante de nós é sempre um engano. A avaliação que Deus fez com que o homem perdesse a condição que tinha, a qualidade de vida que tinha, não apenas por estar naquele jardim, mas por estar em plena comunhão com Deus, o Criador. Agora ele foi expulso da presença de Deus, foi expulso daquele jardim. Quais são os acontecimentos subsequentes? O que é que acontece em seguida? O nascimento de Caim e Abel, e a gente sabe a história que termina no primeiro homicídio. E naquela ocasião Deus coloca diante de Caim a possibilidade de que ele haja da maneira correta. O bem e o mal estão diante de ti. Você é quem tem que escolher. Você é quem tem que fazer a sua opção. Mas por conta daquele ato de desobediência do homem e da mulher no paraíso, agora eles são obrigados a verem os próprios filhos, um matando o próprio irmão. E que dor é para uma mãe e um pai a perda de um filho. Agora imagine ainda mais saber que foi o irmão que matou o próprio irmão. Essa é a dor que então Eva atravessa, Adão sente, e Deus então faz com que Eva dê à luz a Sete, e Sete vem a ser aquele que Eva entende que veio em substituição a Abel. E agora, então, a família está recomposta. E a palavra de Deus vai dizer que Adão teve filhos e filhas. Filhos e filhas. Alguém já tem colocado em dúvida a questão de que a condenação de Caim foi desterrado e vai errante para a terra de Nod. E alguém pergunta, quem é esse Nod? Que terra é essa para onde Caim foi? E o texto bíblico diz que ele conheceu a sua mulher. Onde é que ele foi encontrar e conhecer essa mulher? Lá na terra de Nod. Será que Adão e Eva não foram os primeiros e que a esposa de Caim era filha desse tal de Nod? De fato, Nod significa lugar de quem anda errante. Aquela terra ficou com esse nome, adquiriu esse nome exatamente pelo fato de que foi a região de Caim que saiu errante.
E se Adão e Eva foram os primeiros, é claro que o casamento seria com uma das suas próprias irmãs. E o verbo conheceu, que está dito ali, e Caim conheceu a sua mulher, é o conhecer, como se diz no sentido bíblico, né? Teve relacionamento com a sua irmã, que passou a ser sua mulher, e então teve a sua descendência. E essa menção à terra de Nod, é como se hoje a gente dissesse que, vamos supor aqui na história do Brasil, que Dom Pedro I andou aqui na região da Imbiribeira, passou aqui pela região da Imbiribeira. A gente dizendo isso hoje, é claro que na época que Dom Pedro tivesse passado por aqui, não tenho informação de que ele tenha passado, mas na época não havia a Imbiribeira, né? Mas hoje a gente, para se referir, diria que Dom Pedro passou na região da Imbiribeira. Caim andou errante pela terra de Nod, a terra de quem anda errante. Depois disso, a Bíblia vai mencionar que não foi apenas um assassinato. Na sequência, a Bíblia vai fazer menção de que Lameque confessou 2 assassinatos, porque alguém esbarrou nele, porque alguém pisou no pé dele, ele foi e matou essa pessoa. Lameque era descendente de Caim. E aqui a gente vê como agora o erro, o pecado vai se multiplicando. Mas o homem continua sendo o administrador colocado por Deus para o mundo. Aí gostaria de ler o texto de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, nos versos de 5 a 8. A maldade no mundo está se espalhando. E então o texto bíblico diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A maldade começou a se espalhar de uma forma que Deus vem e diz: vamos mudar o curso dessa história. Agora, a gente vai dar uma virada no encaminhamento. Aqui a gente tem o testemunho da parte de Deus de como o mal é abominado por Deus, de como o pecado está fora dos propósitos de Deus para nós. Agora Deus vem e diz: tudo será desfeito. E Ele então seleciona Noé e sua família. Noé achou graça diante do Senhor. Entra aqui um questionamento a respeito de uma expressão que está repetida nesse texto, está colocada nesse texto 2 vezes, de que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Como é que Deus se arrependeu? Se Ele é onisciente, se Ele sabe o presente, o passado e o futuro, se Ele sabia que isso ia acontecer, como é que o texto vem então agora e diz: Ele se arrependeu? Aqui o texto está fazendo o que é chamado de antropomorfismo. É a gente colocar para com Deus uma situação que a gente entende como homem. E então, como humanidade, a gente entende o que é o arrependimento, o que é que o arrependimento faz conosco.
O arrependimento faz com que a gente mude de rumo. Eu escolhi um caminho, mas agora eu me arrependi desse caminho, e então eu volto e mudo de direção. Deus aqui promoveu uma mudança de direção. E a palavra de Deus diz que tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Deus muda a direção dada à humanidade para nos trazer também ensino. E agora ele chama Noé e diz que Noé é que vai dar um reinício. Ele então vai ter uma nova aliança com Noé após o dilúvio. Ele havia feito uma aliança com o homem, em que o homem estaria cuidando daquele jardim, de toda a criação, e vivendo naquele usufruto daquele lugar, e que teria as suas responsabilidades, mas o homem quebra com as suas responsabilidades. Agora ele faz uma nova aliança com Noé. Ele mandou Noé construir uma arca, mandou Noé preparar espaço para todos os animais, os répteis, os mamíferos, as aves, e ele fez com que um casal, pelo menos, de cada espécie estivesse dentro da arca. De fato, ele vai orientar Noé dizendo que de determinados animais ele deveria colocar 7, e dos demais 1. E macho e fêmea, de cada. E agora ele faz vir o dilúvio, e a humanidade toda perece. E depois que as águas do dilúvio baixam, então Deus tem uma nova conversa com Noé. E ele estabelece agora o que é que Noé deve fazer daí por diante, daí para frente. E Noé teria a responsabilidade deste recomeço. Noé haveria de dar início novamente a toda a humanidade. E então em Gênesis capítulo 9, versos 1 e 2, nós lemos: abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Noé continua com a responsabilidade de administrador sobre a criação. Noé continua com essa responsabilidade. Mas Deus também dá uma nova orientação para este administrador do mundo de Deus quanto à alimentação. E agora muda um pouco o que foi a recomendação inicial a Adão, e agora em Noé há uma diferença. E Gênesis capítulo 9, versos 3 e 4, então nós lemos: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, agora, se antes era toda erva que dá semente será para alimento, agora, todos os animais, tudo que vive e se move, servirá de alimento. Deus continua sendo o proprietário de tudo, então é Ele quem define o que será a prática, mesmo a prática alimentar para o homem. A princípio Deus disse seria apenas a erva verde, e agora Ele vem e diz que os animais também estarão à disposição para a alimentação do homem.
Faz, porém, uma reserva, carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Nesse momento. Nessa nova orientação para o administrador do mundo, há uma recomendação quanto à responsabilidade sobre a vida. Quanto à responsabilidade sobre a vida. E então nos versículos 5 e 6 ele diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E na primeira parte não havia essa recomendação, porque o propósito de Deus é de que a vida fosse preservada. Mas a primeira experiência do homem foi no sentido de que Caim já tirou a vida de Abel, Lameque tirou a vida de duas pessoas, por motivo que a gente poderia dizer motivo banal. E agora Deus então estabelece, ok, se o homem matar, ele deve morrer, porque a vida foi feita para ser preservada. Este é o princípio que Deus então apresenta aqui. Ele traz então essa responsabilidade sobre a vida do homem. E Noé então continua com os seus filhos, Cã, Sem e Jafé, e eles têm os seus filhos também, e a humanidade vai crescendo. Sendo que a humanidade continua sem dar muito ouvidos a Deus, e nesse período há aquele momento quando o homem deseja construir uma torre para chegar até o céu, e inicia a construção daquela torre com o propósito de chegar até onde Deus mora, até onde é a morada de Deus. Aquele propósito de Eva, de ser semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal, o homem continua tentando chegar a Deus, achando que pode se colocar em pé de igualdade com Ele. E é o momento quando então Deus faz a mistura das línguas, e aquele local é chamado de Babel, porque ali as línguas foram misturadas, o homem não mais conseguiu se entender. E um pouco mais adiante, então, ainda no livro de Gênesis, há uma nova aliança, um novo acordo de Deus. Agora, na administração da sua criação, Deus faz uma escolha. Ele não mais se utilizará de toda a humanidade, ele vai e seleciona alguém em particular, e ele tem um propósito específico nesse alguém. E então, em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, nós temos o momento quando Deus chama Abrão. Estivemos meditando sobre Abrão recentemente também, mas gostaria de relembrar esse texto, quando diz: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus agora fala com Abrão e diz: Abrão, o meu propósito, desde o início, é de bênção. Quando Deus criou o jardim, era de bênção para a humanidade. Quando colocou o homem como administrador da criação, era de bênção para a humanidade. E o propósito dele continua a ser de bênção.
Ele diz para Abrão nesse momento: sê tu uma bênção. Isso é o que a gente então tem da parte de Deus para nós hoje. Da mesma maneira, aquilo que Deus disse para Abrão, aproximadamente 4.000 anos atrás, é aquilo que Ele diz para mim e para você hoje: sê tu uma bênção. Eu acho interessante um fato que Paulo utiliza quando ele escreve a Timóteo, porque Paulo começa a narrar a Timóteo, um jovem pastor, e Paulo então traz alguma orientação da sua experiência de ministério para com aquele jovem pastor. E ele descreve situações de dificuldade, de pessoas que serão contrárias aos propósitos de Deus, de que muitos não estarão dando ouvidos à voz de Deus, terão um comichão nos ouvidos, ele vai dizer em determinado momento, querendo ouvir apenas aquilo que agrada, mas sem a responsabilidade diante disso. O que eu acho interessante é que Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele vai usar várias vezes a expressão tu, porém. Tu, porém. Os demais podem estar agindo de determinada forma. Tu, porém. Quando aqui Deus escolhe Abrão, é como se Deus estivesse dizendo a Abrão: olha, Abrão, aqui a humanidade tem se distanciado de mim, mas eu escolhi você para que você seja uma bênção. Para que você seja uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. E você vai ser bênção para todas as famílias da terra. Aqui está mais uma vez Deus apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Se no momento que Deus falou à serpente, Ele disse: da semente da mulher virá aquele que esmagará a tua cabeça. Agora, Deus diz para Abrão: da sua descendência, Abrão, virá alguém que estará sendo bênção para todas as famílias da terra. Nós estamos incluídos nesse propósito de Deus, de sermos bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, de sermos bênção até os confins da terra. O que é que, então, nós temos nesse texto? Um propósito claro da parte de Deus. O finalzinho o anterior. Nesse texto a gente vê então esse propósito claro da parte de Deus. Sermos bênção até os confins da terra. E onde é que estamos nós nessa história? Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. O que é que o próprio Senhor Jesus, este que seria bênção para todas as famílias da terra, esse que esmagaria a cabeça da serpente, ele inicia o seu ministério, e no início do seu ministério, na forma como está registrado lá em Mateus, nós temos o Sermão da Montanha, que inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurados, 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 que significa o quê? Felizes, felizes, bem-sucedidos, estarão realizados, terão uma vida que vale a pena. Ele apresenta então nesse início quais são os princípios, os valores da vida cristã, daquele que se dispõe a seguir a Jesus Cristo. E aí ele complementa, a partir do versículo 13 do capítulo 5, 13, 14, 15 e 16 do capítulo 5, assim nós lemos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aonde é que nós estamos nessa história? O que é que Deus requer de nós? Bem, nós continuamos como administradores do mundo de Deus. Deus tem colocado a todos nós ainda com essa mesma função. Embora muitos possam estar agindo de forma contrária à responsabilidade dada por Deus, mas se nos colocamos como servos de Deus, devemos estar assumindo essa responsabilidade. O Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra. E como sal, nós preservamos a terra de ser totalmente estragada pelo mal. Da mesma maneira que o sal impede que o alimento se estrague, e então o bacalhau que vem lá da Normandia e que vem apenas carregado de sal, ele pode atravessar aí o oceano todinho, chegar até nós com vários dias de viagem e a gente poder saborear uma bacalhoada, porque aquela carne foi preservada de se estragar pelo sal. Nós somos o sal da terra. Precisamos preservar a terra também de ser estragada. O texto bíblico diz que nós somos a luz do mundo. O Senhor Jesus é que afirma, e precisamos mostrar a luz de Cristo ao mundo. O propósito de Deus é de que continuemos a ser administradores para com Ele. Administradores daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Administradores de nós mesmos, administradores do nosso tempo, administradores dos nossos bens, administradores da nossa saúde, administradores da nossa vida, cuidando da mesma maneira naquilo que se vê ao alcance daqueles que estão próximos de nós. Podermos estar auxiliando para aquilo que são os propósitos de Deus no mundo possam estar se cumprindo. E então, nós somos servos de Deus, mas Jesus vem e diz que já nem nos chama servos, Ele nos chama de amigos, porque tudo que Ele tem recebido do Pai, tem compartilhado conosco, o propósito que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para nós no presente e no futuro, na vida presente e na vida futura. E até diante do sofrimento, Paulo escreve dizendo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com aquilo que Deus tem reservado já para nós no futuro. Paulo está se referindo a uma igreja que está na iminência do sofrimento de perseguição, de estar padecendo. O próprio Paulo, quando ele começa a narrar as coisas que ele já sofreu, chegou a ser apedrejado, recebeu 5 quarentenas de açoites, menos uma, saiu fugido de uma cidade, descendo num cesto pendurado numa corda, descendo da muralha da cidade num cesto pendurado numa corda, foi dado como morto, e por isso não morreu. Se ele não tivesse desmaiado no apedrejamento, talvez tivesse realmente morrido nesse apedrejamento, mas no momento que caiu, pensaram que ele tinha morrido, mas ele depois se levantou e sobreviveu. Mas ele vai terminar a vida dizendo: a minha vida foi bem sucedida.
na minha vida eu pude realizar tudo aquilo que Deus me pediu para fazer. Na minha vida eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o propósito de Deus para a nossa vida é que possamos ser seus servos, administradores de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, administradores do mundo, trabalhando, fazendo a nossa parte para que o mundo não se estrague mais do que já tem se estragado, fazendo a nossa parte em defesa da criação de Deus. O mundo é o mundo de Deus, e nós somos administradores colocados aqui para aquilo que Ele tem para nós. Desde o princípio, então, foi assim. E a responsabilidade entregue por Jesus a nós é dessa forma. Vamos ver que os discípulos de Jesus agiram dessa maneira como bons servos, como bons administradores, aplicando a vida naquilo que era o cumprimento da vontade de Deus. E então que desafio que Deus coloca diante de nós é de cumprirmos com o propósito mesmo inicial dele para com toda a humanidade. Sermos administradores daquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, a nossa própria vida, o nosso próprio tempo. Estaremos meditando um pouco mais detalhadamente em aspectos dessa administração da vida nos domingos subsequentes. E esperamos poder crescer no estudo da palavra de Deus e naquilo que Ele tem para nós como administradores da sua criação. Que Deus nos abençoe no propósito de sermos servos fiéis, bons administradores daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém.